Shalom, pessoal! Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. Essa é a parte 2 do nosso vídeo de como a gente diz eu confio em hebraico, né? No nosso primeiro vídeo, né, que você já deve ter visto aí, a gente aprendeu como dizer, mas usando um verbo. Agora, a gente vai conhecer um segundo verbo que ele também tem o sentido de confiar. Ele pode ter também alguns outros poucos significados, tá? Como apoiar, alguma coisa assim, tá? Mas ele não é muito usado nesses contextos. Você pode ver, mas não é muito. O significado primário dele é também confiar. Então, se é confiar, a gente vai aprender aqui confiar, né? Então, o verbo que a gente vai usar para dizer eu confio nessa segunda versão em hebraico é o verbo lismor. Lismor. Veja que esse daqui, ele já é bem diferente do primeiro, né? Que ele é um verbo assim, o primeiro que como a gente viu, ele tinha lá umas diferenças na conjugação, na sua sonoridade, ele é bem diferentezinho, né? Mas esse daqui, ele vai seguir aquele padrãozinho, né? Que a gente já tá acostumado aqui lá nos verbos mais comuns, né? A conjugação mais simplesinha, como a gente já aprendeu aqui. Então, ele vai seguir esse padrãozinho básico que a gente já conhece, tá? Mas veja aqui que ele tem a letra Raf, né, final, na sua versão final, né, que ela assim mais desenha de mais compridinha, no final. Então, ela também tem um sonzinho de R um pouco mais forte. Então, por isso que a gente fala lismor. Então, também lá um pouquinho parecido com o outro, a gente tem que ter essa marcaçãozinha desse som de R mais forte, tá? Mas sem mais demoras, vamos direto para a conjugação, que é pra gente não ficar aqui com um vídeo também muito comprido, para que a gente possa ir lá logo para os nossos exemplos de frases. Então, vamos lá para a conjugação? Vamos lá? Na nossa primeira conjugação do masculino singular, a gente vai ter a seguinte forma para as 3 pessoas. Somer, somer, tá? Veja que muito parecido lá, de novo, com o básico de verbo, de conjugação, que a gente sempre vê aqui na maioria das vezes para os verbos que a gente aprende. Então, somer. Para as 3 pessoas do masculino singular, a gente vai ter essa conjugação. Agora, para o feminino singular, a gente volta para a nossa conjugação características, né? Terminando em et. Então, para as 3 pessoas do feminino singular, a gente vai ter a conjugação someret. Someret. Então, terminação et nessa forma do feminino. Agora, para a conjugação do masculino plural. Masculino plural, para as 3 pessoas do masculino plural, a gente vai ter a seguinte conjugação. Somrim. Somrim. É um pouquinho difícil de falar, mas vamos por etapas. Som, a gente tem a letra men no meio da palavra, que ela fica meio mudinha. E o final, rim, né? Com a letra raf, com um som de R forte. Então, a gente tem a palavra somrim. Somrim. Então, essa é a conjugação do masculino plural. Agora, a conjugação do feminino plural vai ficar para as 3 pessoas. A conjugação somrot. Somrot. Veja que é um pouquinho mais fácil de falar do que a versão masculino plural, mas tem também aqui o men, a letra men no meiozinho, e a raf com esse som de R forte. Então, somrot, né? Essa é a conjugação do feminino plural para as 3 pessoas. Então, vamos lá para exemplos de frases. Vamos conhecer como dizer eu confio usando esse segundo verbo e os contextos. Vamos ver? Então, no nosso primeiro exemplo de frase para o masculino singular, a gente tem a frase En li be'aya aval ani pashut lo somer alav. Vamos repetir a frase? En li be'aya aval ani pashut lo somer alav. O que eu tô falando nessa frase? Eu não tenho problema, mas eu simplesmente não confio nele. Exatamente isso que essa frase está dizendo. Eu tô aqui dando uma informação e tô dando um porém aqui, um mais, mas eu não confio. Então, vamos por partes. En li, eu não tenho. Be'aya, problema. Aval, mas. Ani pashut, eu simplesmente. Lo, não. Somer, confio. Alav, nele. Então, veja
Aqui é uma frase também, uma frase mais elaborada, é uma frase mais trabalhada, mas vamos lá ver. Eu estou falando, quem está falando aqui é o ani, é o eu. Mas como a conjugação do verbo confiar, né, o somer é a conjugação aqui dessa frase, é característica do masculino singular, então eu entendo que esse ani aqui, ele é o referente ao masculino. Então é um homem que está falando aqui nessa frase. Então, em li beaya, eu não tenho problema. Em li, eu não tenho problema. Aval, ani, mas eu, pashut lo somer alav. Então, eu não tenho problema, mas eu simplesmente não confio nele. Então, veja, é uma frase num contexto bem forte. A pessoa está deixando claro de que não confia. E veja que se trata de uma frase negativa, né? Tá dizendo que a pessoa não confia, porque, como no outro vídeo que nós falamos aqui, a gente pode e não pode certas coisas. Então, a gente pode confiar, mas também não pode confiar. E quando for negativo, como é que eu faço? Eu boto lo logo depois do pronome, no caso, ani, né? Ani lo, e o verbo e o restante da frase vem depois. Então, nessa frase aqui, é uma frase que está soando negativa, e eu estou usando o lo, né, para dizer que não confio. Então, en li beaya aval ani pashut lo somer alav. Eu não tenho problema, mas eu simplesmente não confio nele. Agora, o nosso segundo exemplo para o feminino singular. Na seguinte frase. In at someret aleha, ganani someret aleha. O que é que eu estou dizendo nessa frase? Também uma frase mais elaborada. Se você confia nela, eu também confio nela. Ou eu confio nela também. Pode ser botar o também antes ou depois, não tem problema. Eu também confio nela ou eu confio nela também. Então, veja que aqui é uma mulher que está falando, né? Primeiro, ela está dizendo a respeito dela mesma, mas se referindo a uma amiga, né? Então, veja, in at, se você, né? Ela está falando para uma amiga, vamos supor assim, que também é mulher, porque at é o você feminino, né? Para uma mulher, versão feminina, at. In at someret. Veja que se ela é mulher, para quem eu estou falando para uma amiga, então eu também vou usar a conjugação do feminino singular. Então, someret. Então, in at someret aleha. Estou falando sobre... Se você confia nela, eu estou falando sobre uma terceira pessoa que também é mulher. Gan ani someret aleha. Então, eu estou falando de mim para uma amiga. Então, mas eu também sou mulher. Então, a versão que eu vou usar referente a mim mesma, o ani, não, estou falando agora da amiga, mas de mim mesma, a pessoa do eu, ani, também vai ser a versão feminina. Então, someret aleha. Por isso, a frase fica dessa forma. Então, eu estou falando aqui com uma amiga, uma mulher. Estou falando sobre mim também, mulher. Então, in at someret aleha. Se você confia nela, gan ani someret aleha. Então, para mim, também vou usar a versão do feminino. Agora, vamos para o terceiro exemplo de frase. O masculino plural. Então, na seguinte frase. Anachnu somrim al Elohim. Veja que essa frase, como a gente viu um exemplo parecido no vídeo da parte 1 desse assunto, que é a frase lá, eu acho que era eu confio em Deus, mas aqui, anachnu, a gente está falando de nós. Então, anachnu somrim al Elohim. Nós confiamos em Deus. Veja que o verbo é diferente, tá? O verbo não é o mesmo, mas a frase é traduzida da mesma forma. Por quê? Porque aqui o significado é o mesmo. Então, anachnu, só que aqui a gente está falando de mais de uma pessoa, a gente está falando de um conjunto de pessoas e que, como eu disse, pode ser um grupo de homens, pode estar falando também de um todo, de forma neutra, mas aqui a gente está falando que nós confiamos em Deus. Então, anachnu somrim. A versão do masculino plural é que vai casar aqui. Então, al Elohim. Veja que também um pouquinho diferente aqui, se você está prestando atenção nos nossos exemplos de frases. A preposição que a gente está usando aqui também é diferente da preposição que se usa para o verbo que a gente aprendeu na parte 1 desse vídeo, tá? Esteja atento, faça as comparações aí e perceba que aqui a gente está usando uma preposição diferente. E tem que estar atento a isso, porque não pode confundir. Então,
Só uma dica para você estar atento a essa preposição que eu tô falando aqui. No caso do primeiro vídeo, a preposição que geralmente a gente vai usar para aquele verbo levitor vai ser a preposição be, né? Be. Se você não conhece essa preposição, só você procurar aqui no nosso canal um vídeo, as principais preposições hebraicas, que lá nesse vídeo a gente está explicando sobre essa preposição be, que geralmente tem o significado de em, confiar em alguma coisa, por exemplo, tá? Mas, nesse verbo, repare por esta própria frase aqui, אנחנו סומכים, a gente usa a preposição al, né? Que é essa letrinha aí, né? A ein, seguida da lamed, essa daí é uma outra preposição. Então, essa preposição aí é que vai ser usada para seguir, tá? Ela com suas construções, às vezes referente a pronomes, quando a gente está falando de pessoas, né? Dos pronomes pessoais. Mas é essa preposição que a gente vai usar no caso deste verbo, diferente do verbo da parte 1. Agora, nosso último exemplo para cobrir o feminino plural. Na seguinte frase, aten, ou seja, vocês do feminino. Lo somchot alai. O que eu tô falando nessa frase? Estou dizendo vocês. Estou falando de um grupo feminino. Aten, vocês. Não confiam em mim. Então, aqui uma frase um pouco mais simples, mas também numa frase negativa ali com lo, né, como eu já expliquei, dizendo que até, no caso, um grupo de mulheres, exclusivamente mulheres, tá? Aqui não casa neutralidade. Tá falando de um grupo exclusivamente de mulheres, então até, lo, não, somchot, confiam, alai, em mim. Então, veja aqui que tudo direitinho, pronome pessoal do feminino plural e então a conjugação também é a característica do feminino plural. Então, aten lo somchot alai. Vocês não confiam em mim. E aí, né? Chegamos mais ao final de mais uma aula. E aqui a parte 2, né? Aprendemos então na parte 1 um verbo que significa confiar exclusivamente. E agora nessa parte 2 também conhecemos esse outro verbo, o verbo lismor, que ele também tem o seu significado primário. Ele pode ter alguns outros significadinhos, mas o seu significado primário também é confiar, né? Então, veja que esse assunto foi trazido justamente por quê? Porque os dois verbos são muito conhecidos, são muito usados e eles, né, precisam ser aprendidos, tanto um quanto o outro. Agora fica a sua escolha, né, seu cargo, é escolher qual um deles você vai usar. Então, a gente aprendeu e eu espero que isso ajude você, traga mais clareza e mais opções de verbo para você usar. Então, essa foi a nossa mini aula de hebraico e eu te aguardo até a próxima mini aula de hebraico. Shalom!